Você já parou para pensar como as emoções influenciam a forma como você se comunica? Nesse vídeo, eu vou explorar a parte emocional da comunicação, que pode ser o bloqueio que está te impedindo de alcançar seus objetivos pessoais e profissionais ou de mostrar todo o seu potencial. E no final, eu vou te mostrar 3 estratégias práticas para você desbloquear sua comunicação de uma vez por todas. Eu costumo dizer que a comunicação é 80% emocional e 20% técnica. E por que eu falo isso? Porque apesar das técnicas serem extremamente importantes, elas por si só não conseguem gerenciar a grande máquina que transforma uma simples experiência de transmissão de informações e dados em uma grande experiência de troca de emoções. Porque quando falamos, quando nós comunicamos, nós também estamos transmitindo emoção na fala. A sua voz, seu jeito de ser, carregam além da sua identidade, a sua história. E dá para observar isso quando você vê uma pessoa que acabou de passar por uma experiência que envolve tristeza, por exemplo, como uma perda de um ente querido ou um término de um relacionamento, tentando falar. Parece que não sai, parece que está travado. O contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa está num alto estado de alegria, de euforia, e ela tenta falar, parece que não sai. A voz fica embargada, parece difícil de pronunciar qualquer coisa. E por quê? Porque nós transmitimos emoções através da comunicação. E as emoções são forças incontroláveis. Quando não gerenciadas da forma correta, elas podem causar, inclusive, fortes bloqueios. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a comunicação é emocional. Se você quer gravar vídeos para a internet e tem vergonha, se você quer se posicionar numa reunião e se sente travado, travada, se você quer expressar seus sentimentos, quer dar a sua opinião e se sente incapaz de fazer isso, se você é convidado para ministrar uma palestra, ministrar uma mentoria e recusa porque tem medo, a não ser que você realmente não tenha o mínimo preparo para tal, isso é emocional. E como todas as coisas que são emocionais, a gente precisa entender, investigar para ressignificar. E esse é o primeiro passo para o desbloqueio da sua comunicação. Entender das suas capacidades, das suas qualidades, do potencial que você tem, mas também ter a ciência do que te impede de fazer certas coisas. E é entendendo esses bloqueios emocionais que nós podemos superá-los. E eu vou explicar isso com uma história que aconteceu comigo. Eu me lembro que certa vez, há muitos anos atrás, eu estava num atendimento, numa mentoria com um cliente, e logo nos primeiros encontros eu percebi que a pessoa não se abria. Ela não compartilhava. E eu precisava entender as questões, eu precisava conhecer qual era a real dor daquele cliente, mas simplesmente não rolava, não acontecia. A gente tentava fazer ali uma conexão dela falar, dela poder se explicar, mas simplesmente não acontecia. Até que eu decidi aplicar uma técnica para investigar o porquê daquele bloqueio. Eu também tenho formação na área da psicologia e eu vi que se fazia necessário essa técnica como uma alternativa naquele momento. E quando eu apliquei essa técnica, na hora ela se emocionou muito e ela começou a ter flashes da sua memória na infância e ela começou a me contar que quando era criança, quando chorava, o pai dela mandava ela engolir o choro. E o tempo foi passando, ela foi crescendo e toda vez que ela precisava falar, toda vez que ela precisava se expressar, ser vulnerável, o gatilho disparava e ela simplesmente travava. Foi depois desse momento ali comigo que ela identificou o porquê que ela agia daquela forma. E aí ela desabou a chorar, foi um momento incrível, mas ela entendeu. E foi preciso isso para ela se destravar. A ciência de um acontecimento lá na infância que fez com que ela levasse isso para a vida adulta e só depois ela teve a oportunidade de identificar para depois desbloquear, destravar e também ressignificar. E por que eu estou compartilhando essa história aqui para você? Porque a comunicação é emocional. De repente você está passando por diversas situações, pode estar enfrentando bloqueios por não saber identificar o que está acontecendo. E isso pode te prejudicar e muito no longo prazo. E agora que nós entendemos como as emoções profundas influenciam a nossa capacidade de comunicar, eu vou te revelar as 3 estratégias poderosas que vão ajudar você a desbloquear sua comunicação. Mas antes, deixa seu like aqui nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, aproveite agora para poder se inscrever e comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você. Então vamos lá, a primeira estratégia para desbloquear sua comunicação é através da identificação. Antes de tudo, você precisa investigar na sua história momentos que te fizeram paralisar. Bullying, palavras que você ouviu, tanto de amigos quanto dos seus pais, frases, rejeições, risadas, enfim, qualquer situação
que de alguma forma lá atrás isso tenha afetado a sua vida, tenha te atrapalhado, tenha te deixado envergonhado diante das pessoas. De repente você foi se apresentar, foi dar a sua opinião, foi se expressar e as pessoas riram de você. De repente você ouviu uma palavra lá atrás do seu pai, da sua mãe, de um tio, de um colega, de alguém muito próximo, de um amigo, alguém de extrema confiança, que você não esperava esse tipo de atitude, mas acabou te afetando e isso ficou escondido lá dentro do seu íntimo, dentro de um baú fechado a 7 chaves que já está muito pesado. E você vem carregando esses problemas, essas situações, essas experiências dentro de você e você nunca colocou isso para fora. Primeira coisa, você precisa investigar. E a segunda estratégia é a verbalização. O que significa isso? É você tentar contar para alguém de confiança ou escrever no seu caderno aí a situação que você identificou, que aconteceu, que você lembrou. Você escrever, registrar isso. Por que eu falo sobre registrar ou contar, compartilhar isso para alguém? Porque esse processo, inclusive, é conhecido até na psicologia, que é você tirar do plano inconsciente e trazer essa situação para o plano consciente. Porque a gente não muda aquilo que a gente não identifica. Então, no momento que você identificar, você registrar e escrever, você está tirando do plano inconsciente, trazendo para o plano consciente. Você está identificando, visualizando, tendo detalhes daquele momento. Tem situações que realmente aconteceram muitos anos atrás e que talvez a gente não sabe de detalhes, mas quando a gente começa a investigar, tentar lembrar, a gente vai tendo mais clareza do que aconteceu. E esse processo ajuda demais a você identificar de fato o que ocorreu naquele momento e o que você vai fazer com isso a partir de agora. E falar para alguém de confiança também tem o seu valor. É por isso que existem os psicólogos, é por isso que existem os terapeutas, é por isso que existe esse processo da gente utilizar inclusive a própria comunicação para poder se expressar e colocar para fora. E esse momento é um momento de cura, porque quando a gente identifica e quando a gente tira esse peso de dentro da gente e coloca para fora, a gente está trazendo cura para a nossa vida. Então a verbalização ela é poderosa, mas tem que fazer isso com muito cuidado. Você precisa verbalizar em um ambiente seguro. Você precisa colocar isso para fora com pessoas de confiança, de extrema confiança, para que você realmente possa se curar de fato e não se machucar mais. Então tome cuidado, ok? E a terceira estratégia é a ressignificação. Depois que você já identificou, já verbalizou, já escreveu, já registrou, agora é hora da gente ressignificar esses momentos. Então, uma forma de você ressignificar é você trocar a experiência ruim pela experiência boa. Você vai precisar reviver novos momentos para que essa experiência ruim seja enfraquecida por essa nova experiência boa, ainda mais forte, ainda mais estimulante. Então, você vai precisar se submeter, se expor a ambientes menos intimidadores, como reuniões pequenas, grupos de apoio. Você vai precisar, se de repente o seu bloqueio é em falar em público, por exemplo, você vai ter que buscar situações onde você possa falar, se expressar, participar em ambientes mais seguros, mas ressignificando toda aquela experiência ruim que você viveu no passado. Seja qual for o tipo de experiência ruim que você viveu no passado, você pode reviver essa experiência agora com uma nova perspectiva, com uma nova visão. E isso vai te fazer bem, porque cada experiência positiva serve como um bloco de construção para a gente reconstruir a nossa própria confiança. De repente, experimente gravar um vídeo simples para suas redes sociais, experimente, de repente, dar um bom dia nos seus stories para você começar a reconquistar essa confiança. Experimente abrir uma situação para alguém, para um amigo, falar mesmo, contar uma experiência que você vivenciou e que talvez seja a oportunidade de você colocar para fora isso que está te travando. Isso tudo pode contribuir positivamente para a sua vida e trazer essa ressignificação. Lembrando que quanto mais experiências boas você buscar viver, mais fracas serão as experiências ruins que você viveu no passado. Então grave vídeos, contribua nas reuniões, não tenha medo de expressar sua opinião, não tenha medo de se expor, de mostrar o seu valor, o seu potencial, não tenha medo de contribuir e de falar aquilo que realmente você pensa, porque se trata da sua comunicação, da sua voz, e a sua comunicação representa a sua história. E agora eu quero saber, qual foi a situação que bloqueou sua comunicação? Escreva aqui embaixo nos comentários, aproveite e deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, seja líder, influente e relevante. E até o próximo.
Steps lead astray. Candle flickers dimly, so